Questão número 2. A sequência 0, 3, 7, 10, 14, 17, 21 é formada a partir do número 0, somando-se alternadamente 3 ou 4 ao termo anterior. Isto é, o primeiro termo é 0, o segundo termo é 3 a mais que o primeiro, por isso que o resultado aí é 3. O terceiro termo é 4 a mais do que o segundo, então 3 mais 4 chega no 7. O quarto é 3 a mais que o terceiro, então 3 mais 7 dá 10. O quinto é 4 a mais do que o quarto, então 4 mais 10 dá 14 e assim por diante. Está aí a sequência montada logo abaixo. A letra A pede: escreva os 20 primeiros termos desta sequência. Como a letra A pede apenas os 20 primeiros termos, não existe outra estratégia que não seja escrever um a um, seguindo a lei de formação. Como é que é a lei de formação? Vai somando alternadamente 3 e 4. Bem, seguindo então essa lei de formação, nós temos aí elencado os 20 primeiros termos dessa sequência, portanto a nossa sequência vai até o número 66. A letra B pergunta qual é o milésimo termo desta sequência. Vamos lá. Deixa eu só imaginar um pouco aqui. Se nós observarmos a sequência formada, a gente percebe que os termos de ordem ímpar são sempre múltiplos de 7. E os termos de ordem par, eles são um múltiplo de 7 mais 3 unidades. O que eu quero dizer com isso? O primeiro termo é 0, o terceiro termo é 7, o quinto termo ele é 14, o sétimo termo é 21 e assim por diante. Observem que 0, 7, 14 e 21 são múltiplos de 7. Então, quando eu falo que os termos de ordem ímpar são múltiplos de 7, é porque eu estou vendo que o primeiro, o terceiro, o quinto e o sétimo, isso aqui é a ordem ímpar, são todos múltiplos de 7. Agora, se nós olharmos os termos de ordem par, você vai perceber que o segundo é 3, o quarto é 10, o sexto é 17 e o oitavo é 24. Então você tem segundo, quarto, sexto, oitavo, são os termos de ordem par. O que você vai ter? Eles são sempre um múltiplo de 7 mais 3. Como assim? O 3 é 0 mais 3. O 10 é 7 mais 3. O 17, 14 mais 3. O 24, 21 mais 3. Então o que a gente percebe? Os termos de ordem ímpar são múltiplos de 7. Os termos de ordem par, eles são um múltiplo de 7 mais 3. Com isso, os termos de ordem ímpar e os termos de ordem par, eles são alternados. Você tem primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Como eu quero então o milésimo termo desta sequência, até o milésimo termo da sequência eu terei 500 de ordem ímpar e 500 de ordem par. O que você faz então? O termo da posição 500 de ordem par é o milésimo termo da sequência. Ele é um múltiplo de 7 mais 3, como eu falei. Bem, para a gente saber qual é o múltiplo de 7, é só nós observarmos que o termo que está na posição 999, ele é o termo da posição 500 de ordem ímpar. Então você descobre quem é o termo da posição 999, aí soma 3 unidades para chegar no termo da posição 1000. Seria mais ou menos desse jeito. A sequência começa do 0, então o milésimo termo vai ser: você pega 499 vezes 7. Por que 499 vezes 7? Porque quando você chegar no termo da posição 999, ele vai ser o termo da posição 500 de ordem ímpar. Como eu começo do 0, eu não vou pegar 500 vezes 7. Eu comecei do 0. Então eu pego 499 vezes 7. Isso vai me dar o termo da posição 999. Só que eu quero o termo da posição 1000. Ele é 3 unidades a mais. Então eu pego e somo 3. Quando eu pegar 499 vezes 7, vai dar 3.493. Somando 3, dá 3.496. Portanto, o termo que está na milésima posição, o milésimo termo dessa sequência, é 3.496. A letra C. Existe algum termo desta sequência que é igual a 2000? Por quê? Dica.
Esse tipo de questão não é para você escrever de um por um até ver se passa pelo 2000 ou não. Se você escrever um a um os termos da sequência e depois disser que não passou pelo 2000, você ganha uma certa pontuação, mas você não ganha a pontuação toda da questão. A UBMAP ela quer raciocínio, ela não quer exercitar a mão direita só escrevendo. O que você tem que fazer? Eu disse no item B que os termos que estão em ordem ímpar, eles são sempre múltiplos de 7. E os termos que estão em ordem par, eles são sempre múltiplos de 7 mais 3. É só a gente avaliar o seguinte, o 2000 é múltiplo de 7? Ele é múltiplo de 7 mais 3? Porque se ele for múltiplo de 7, ele é um termo de ordem ímpar da sequência. Se ele for um múltiplo de 7 mais 3, ele é um termo de ordem par da sequência. Se ele não for nem múltiplo de 7, nem múltiplo de 7 mais 3, ele não é termo da sequência. Então nós temos que verificar se o 2000 é múltiplo de 7 ou se ele deixa resto 3 na divisão por 7. Como é que eu verifico isso? Pego o 2000 e divide para 7. Se eu pegar o 2000 e dividir para 7, nós vamos chegar então no resultado que a gente vai ver logo em seguida. O 2000, quando eu divido ele por 7, ele vai dar 285 e um resto 5. Desse modo, então, eu posso escrever o 2000 da forma 7 vezes 285 mais 5. Percebam que ele deixa resto 5 na divisão por 7. Como os termos da sequência ou deixam resto 3 ou deixam resto 0, o 2000 não está nessa sequência porque ele nem deixa resto 0, nem deixa resto 3. Ele deixa resto 5, como a gente pode observar no cálculo que eu acabei de fazer. Então, 2000 não faz parte da sequência.